Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre o injusto julgamento de Jesus Cristo, já que vocês pediram para ter esse vídeo adicional. E ainda nessa semana eu vou colocar um outro vídeo aqui que vai encerrar os vídeos que eu estou fazendo sobre o documento Cristo Vivo. Nós vamos falar sobre a ressurreição de Jesus Cristo, a volta de Cristo nesses últimos dias. Vai ficar um vídeo condensado, porque é tanta coisa para falar sobre o Salvador que eu não consigo comportar tudo em um vídeo só. Talvez até faça adicionais, mas sempre estamos falando sobre Jesus Cristo nesse canal. Então, alguma coisa que tenha faltado a gente completa em outro vídeo. Mas nesse especificamente quero falar sobre o julgamento de Jesus Cristo na mortalidade. Vocês sabem que ele foi traído por Judas e ele foi levado e teve um processo, se eu posso dizer assim, muito contrário à ordem estabelecida desde os tempos de Moisés e que foi sendo refinado, né? O sistema judiciário dos judeus, ele teve suas bases com Moisés na lei mosaica, mas por vários séculos foi sendo aperfeiçoado. E eu, como advogado, olho para aquele sistema com admiração e vejo muitos dos elementos que nós temos hoje no nosso devido processo legal presentes naquela ocasião. Infelizmente, quando a gente olha o julgamento de Cristo, a gente vê que essas coisas foram deixadas de lado. E eles, na verdade, tiveram apenas uma fachada de julgamento que não pode ser considerado por nenhum jurista com o mínimo de conhecimento sobre a lei judaica como algo justo, né? Que lá foi um absurdo o que aconteceu. Eu vou trazer alguns elementos desse julgamento para vocês perceberem como que trataram Cristo de uma maneira contrária a tudo que de bom senso ou de lógica jurídica, tá bom? Tenho aqui 12 pontos que eu extraí do livro Jesus o Cristo, vocês encontram na Biblioteca do Evangelho, lá na parte de Jesus Cristo, vocês vão ver que vai ter o livro Jesus o Cristo, do Elder James E. Talmage, e em um dos capítulos que ele fala do julgamento de Cristo, nas notas de rodapé, ele arrola esses 12 pontos. E eu vou trazer para discutir com vocês. Primeiro ponto, a prisão de Jesus foi ilegal. Na lei judaica não se podia fazer uma prisão daquele jeito. Por quê? Ela foi executada de noite. Vocês lembram que Jesus Cristo estava no Monte das Oliveiras, realizando a expiação por nós, e chegou um monte de soldados junto com Judas para prender Cristo. Pedro, em defesa de seu mestre, e inclusive em defesa da lei, porque aquilo não podia ser feito, aquela prisão naquelas circunstâncias, ele cortou a orelha de um dos soldados, pelo qual Cristo repreendeu ele, curou a orelha do soldado e disse que se Cristo desejasse, ele podia interromper tudo aquilo, podia clamar por várias legiões de anjos, mas era necessário que ele fosse preso. Então Cristo se submeteu a essa ilegalidade para cumprir a sua missão de morrer por nós. O segundo ponto é a inquirição que Cristo foi submetido pelo ex-sumo sacerdote, que tinha muita influência, e pelo atual sumo sacerdote. Como vocês sabem, isso foi feito à noite e eu disse para vocês que era ilegal esse tipo de procedimento noturno. Era expressamente proibida pela lei judaica que apenas um juiz determinasse o destino do réu. E é por isso que existia um sinédrio, né? Existia um conselho de judeus que decidiam as coisas do povo. O sinédrio, que é comparado ao Senado, tinha esse poder político, mas também, nesses casos, atuava como tribunal. E tinha que ser um conselho, exatamente porque uma pessoa, para decidir o destino de outra, pode ter caprichos, vaidades, ou mesmo que ela esteja bem intencionada, o discernimento dela é limitado. É por isso que nos países civilizados hoje nós temos graus de recurso, né? Então, se você está insatisfeito com a decisão de um juiz, você pode recorrer para uma instância superior. E nessa instância judiciária,
normalmente vai ter um conselho. O caso do Brasil tem a primeira instância, que é um juiz singular, mas quando você recorre, são pelo menos 3 juízes mais experientes, chamados desembargadores, que no tribunal vão decidir a questão. Aqui é a mesma coisa, o princípio é que não pode Caifás decidir a vida de Jesus Cristo. Uma só pessoa decidindo, por mais sábio, por mais reputação boa que ele tivesse, tinha que ser um conselho. Expressamente a lei dizia que tinha que ser o conselho. Então aí está o outro ponto errado do julgamento de Cristo. E só para continuar nessa esteira, rapidinho, a gente vê nesse elemento que tem que ter publicidade. É por isso que não é um juiz singular fazendo de noite, porque as pessoas têm que saber o que está acontecendo. E segundo, a liberdade inclusive do acusado, de ter plena defesa, de poder contraditar, de poder se defender. Terceiro ponto, eu quero trazer para vocês 4 elementos da lei de Moisés que foram desrespeitados naquela ocasião. Primeiro, certeza na citação. A citação é quando o acusado ele tem noção do que está sendo acusado. Então, não houve citação para Cristo. Inclusive, essa citação não podia ser feita de noite, né? Então, já começou complicado, já há uma nulidade que torna esse processo completamente inválido. Segundo, isso está na lei de Moisés, publicidade na discussão. Deve-se haver um amplo debate, especialmente quando a vida de alguém está em risco, porque o sistema dos hebreus, o sistema judiciário, o sistema jurídico, as noções que eles tinham de direito e de lei, elas não foram criadas para acusar um inocente ou para destruir a vida desse inocente. Então, a lei de Moisés e todas as outras adições que foram feitas depois, elas têm o condão de proteger as pessoas inocentes e dar espaço para que elas possam se defender. Porque, embora ela mesma possa dizer, eu sou culpado disso, mesmo nessa ocasião, a lei ela não permitia. Então, se você cometeu, ou se você diz que cometeu alguma besteira perante os judeus, eles não vão levar isso em consideração. Eles precisam de testemunhas, pelo menos 2, para reforçar o que você está dizendo. Então, não tem como você se auto-incriminar na lei dos judeus, né? E olha que Cristo não se auto-incriminou, e mesmo assim, e não tinha testemunhas, pelo menos não testemunhas verdadeiras, né? Eles levantaram falsas testemunhas contra Cristo. A terceira coisa, liberdade total garantida ao acusado. Como eu falei para vocês, a ampla defesa. Ele tem que ter liberdade de se expressar, ele tem que ter liberdade de contradizer as testemunhas. Garantia contra todos os perigos ou erros do testemunho. Aquele que estava sendo acusado tinha direito de apontar os erros, de explicar situações para que fosse respeitado um princípio básico, que é a garantia de que a visão dele vai ser levada em consideração, né? E vai ter a defesa. Quarto ponto, a atuação do Sinédrio contra Jesus foi legal porque foi realizada de noite. Eu estou batendo nessa tecla porque os judeus, eles realizavam os serviços de julgamento deles entre o sacrifício matutino e o sacrifício vespertino. Então, a sessão era aberta nessa ocasião. Não tinha como você começar um julgamento de noite. Pode ser até que o julgamento terminasse de noite. Por quê? Depois de um longo debate durante o dia, foi sentenciado de noite, mas não pode começar de noite. Eles entendiam que você fazer de noite, primeiro, você não vai ter total publicidade. Segundo, não é apropriado para o intelecto, o raciocínio, que trabalhos sejam realizados às pressas à noite. Então, sobre isso diz, casos criminais podem ser tratados pelos vários tribunais durante o dia somente, pelos sinédrios menores, desde o encerramento dos serviços matutinos até meio-dia, e pelo grande sinédrio, que foi o caso de Jesus, até a tarde. Mais nenhuma noite. Quinto ponto. A ação do Sinédrio contra Jesus foi legal porque o tribunal se reuniu antes do oferecimento do sacrifício matinal.
também já falei para vocês, eles não podiam. Eles tinham que começar com o sacrifício matinal, que fazia parte dos ritos da lei de Moisés, e aí então eles iam ter a inspiração para poder lidar com os casos e realizar os trabalhos, mas eles não estavam nem aí para inspiração, né? Ponto 6. A ação contra Jesus foi legal porque foi efetuada no dia anterior ao sábado dos judeus. Também no primeiro dia dos pães asmos e a véspera da Páscoa. Olha só, a lei dos judeus dizia claramente o seguinte: eles não julgarão na véspera do sábado nem qualquer festividade. Mas aquele tribunal em Israel não estava nem aí com essa lei, esqueceu isso daí e não importava que estava chegando festas importantes que eles comemoravam desde a libertação de Israel do Egito e que era sábado, né? Sábado, dia sagrado, onde deviam adorar a Deus, eles não estavam nem aí com isso. O que eles queriam era condenar Jesus. Eles já tinham combinado e conspirado para fazer isso há muito tempo. Mas tem um agravante aqui. Olha só o que é dito. Em caso de crimes capitais, nenhum julgamento podia ter início na sexta-feira ou na véspera de qualquer feriado, porque não era legal suspender tais casos por tempo mais longo que uma noite, nem prosseguir com eles no sábado ou feriado. Então, como eles queriam condenar Jesus à morte, aí podia mesmo começar na sexta-feira de noite, porque isso ia se estender para o sábado e contra a lei deles. 7º ponto, o julgamento de Jesus foi legal porque foi concluído dentro de um mesmo dia. E a gente aplica isso também no nosso direito penal. Não tem como você fazer um julgamento sumário com um crime de tamanha magnitude, né? A pessoa sendo acusada de um crime de tamanha magnitude. Então, foi ilegal sobre as circunstâncias do direito penal da época e é ilegal nas circunstâncias do direito penal hoje também. É preciso que haja um tempo, um espaço entre a acusação, a ponderação das provas, o julgamento e depois até um espaço para recurso, né? Mas isso não aconteceu. Então, processo, quando a gente fala de processo, a gente fala de eventos que estão conectados, mas que se estendem por um determinado tempo. E se o procedimento ele for tão curto e tão rápido, a justiça, nós temos aprendido pela história, ela não pode ser satisfeita. Então, no caso aqui de Jesus Cristo, foi concluído no mesmo dia. E isso ia contra os ideais da lei judaica. 8º ponto. A sentença condenatória de Jesus pelo Sinédrio foi legal porque baseada sobre sua confissão não confirmada. Como eu falei para vocês, o acusado, mesmo que reconhecesse, né, que ele era réu de uma sanção, ou seja, que ele tinha cometido algum pecado contra Deus ou atentado contra a lei, ainda assim era necessário que outras provas, outras evidências fossem levantadas. Só baseado na palavra dele, isso não podia acontecer. E ainda que Jesus reconhecesse que ele era Deus e que para os judeus isso era uma afronta, isso não era suficiente para condená-lo à morte. 9º ponto. A condenação de Jesus foi legal porque o veredito do Sinédrio foi unânime. Olha só, o Sinédrio se reuniu em conselho de noite, já que não podia, né? E todos decidiram a mesma coisa. Isso era contra a lei dos judeus, porque quando foi estabelecida o sistema judiciário e foi sendo aperfeiçoado, os judeus entenderam, como nós entendemos hoje, que a unanimidade, para ser alcançada de uma maneira tão rápida e consolidada, sob o destino de uma pessoa, especialmente para matá-la, provavelmente tem traços de corrupção. Não tem condições num colegiado, onde vários juízes estão determinados, a pensarem exatamente igual sobre todas as coisas. Então, o que nos é dito na lei é o seguinte: se o veredito for simultâneo e unânime pela culpa, isso terá o efeito de absolvição. Então, se todo mundo considerar que é culpado, na verdade ele é absolvido. Porque esse é um mecanismo para evitar a corrupção.
mas todos foram unânimes naquela ocasião. Talvez nem todos os membros do Sinédrio estavam presentes. Nós sabemos que alguns dos fariseus que faziam membro do Sinédrio, eles acreditaram em Jesus Cristo, provavelmente eles não foram chamados, mas aqueles que estavam presentes e comporam a corte para julgar Cristo naquela ocasião, eles deram o veredito idêntico. E isso deveria ter um efeito de absolvição, mas não teve no caso de Cristo. 10º ponto. A ação contra Jesus foi ilegal porque, 1. A sentença condenatória foi pronunciada num lugar proibido pela lei. 2. O sumo sacerdote rasgou suas vestes. Imagina o show, né, que deu. A votação foi irregular. 11º ponto. Os membros do Grande Sinédrio estavam legalmente incapacitados para julgar Jesus. Nem pode haver no banco judicial um parente, um amigo particular, um inimigo, seja do acusado, seja do acusador. Isso nós temos também por princípio geral do direito. Não pode um juiz ser amigo ou inimigo daquele que ele está para julgar. Nós podemos alegar a qualquer tempo, se constatar isso, que há uma circunstância excepcional. Portanto, nós sabemos que o Sinédrio era inimigo de Jesus, que tinha perseguido ele, que odiava ele, que procurava matá-lo, mais de uma ocasião. Então, ele estava contaminado. Não podia o Sinédrio julgar Jesus Cristo naquela ocasião. 12º ponto. A condenação de Jesus foi ilegal porque os méritos da defesa não foram considerados. E aí eu gosto dessa citação que diz o seguinte: as páginas da história humana não apresentam caso mais violento de assassínio judicial do que o julgamento e crucificação de Jesus de Nazaré, pela simples razão de que todas as formas da lei foram ultrajadas e empezinhadas no processo instituído contra ele. Foi um absurdo o que fizeram com Cristo. Nós sabemos que Roma estava dominando a Palestina naquela ocasião. Os judeus, eles eram, portanto, súditos de Roma, né, forçados a obedecer às leis romanas. Eles não tinham poder para condenar uma pessoa à morte, mesmo que quisessem. Então, houve aquele circo, aquela conspiração para levar Jesus Cristo a Pilatos. Primeiro levaram Herodes, depois ele devolveu para Pilatos, né, que já tinha avaliado Cristo. E Pilatos, ele acabou lavando as mãos e permitindo que o povo fizesse como clamavam, né? Crucifica-o, crucifica-o. E Cristo foi assim condenado a essa morte terrível pela cruz. Mas antes de acontecer essa coisa, houve esse julgamento absurdo dos judeus. E é uma pena que isso tenha acontecido, mas nós sabemos que era necessário que Cristo fosse humilhado, ultrajado, que fosse desprezado, que fosse pisoteado, como foi. E graças a nosso bom Deus, Cristo foi valente e realizou esse sacrifício enorme para que pudéssemos voltar à presença de Deus em glória. Eu sou grato pelo Senhor Jesus Cristo. Eu fico muito triste ao ler sobre a ilegalidade do julgamento de Cristo. E eu vi na minha vida, estudando direito, atuando como advogado, muitas injustiças nesse mundo. Infelizmente, nós vemos que a lei é desprezada, que os princípios que muitos lutaram para defender e para colocar impactos internacionais na Constituição são desprezados, são rasgados, e nós vemos muita injustiça hoje. Mas quando eu olho o julgamento de Jesus Cristo, eu penso, um absurdo como esse é quase assim impossível de se alcançar. Infelizmente, nós chegamos ao nível de matar o nosso Deus. E é triste ver essas coisas. Mas, irmãos, elas aconteceram, convido vocês a refletir sobre elas e a se lembrar de que a justiça virá. Que Deus, ele vai trazer um julgamento justo e que vai compensar aqueles que sofrem. Por Jesus Cristo ter passado por essas coisas, nós podemos também suportar as injúrias e as injustiças que nos sobrevêm com a firme fé de que nós vamos vencer essas coisas. Porque aqueles judeus pensavam que estavam fazendo algum mal a Deus, na verdade, estavam apenas cumprindo as profecias. E Cristo se levantou glorioso
e venceu todas essas coisas. Um dia os judeus vão olhar para o céu e vão ver o Salvador de vermelho, vão olhar para suas mãos e seus pés e vão saber que Ele é o Salvador do mundo. Obrigado por terem assistido, espero que vocês gostem desse vídeo, compartilhem com os amigos e até a próxima.